Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Segunda vista, é o item que nós vamos finalizar hoje, não esgotar o assunto, evidentemente, não temos capacidade para isso, mas eu sugiro para você que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, que você volte lá no dia 26, no vídeo do dia 26, quando a gente fala de sonambulismo, aí você vem 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º, que foi ontem, e aí depois você vê esse vídeo, porque é tudo uma sequência, né? E são tudo parecido, né? Sonambulismo, êxtase, segunda vista, tá bom? Questões hoje, 451, 52, 53, 54 e 54A. Vamos lá. Por que a segunda vista parece hereditária em determinadas famílias? Resposta: semelhança de constituição que se transmite como as outras características físicas. E, além disso, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. Olha, toda a constituição física vem do perispírito. Portanto, estão impressas no perispírito as nossas necessidades para a evolução, do nosso planejamento encarnatório. Então, uma habilidade, que aqui a gente chama de dom, uma deficiência, seja lá o que for, primeiro ela é criada no perispírito para depois, quando o corpo for utilizando o DNA do pai e da mãe, criar o corpinho, copiando o perispírito, fique o mais próximo possível. A mediunidade, portanto, ela é uma característica física e fica mais fácil quando a gente vai montar o planejamento encarnatório. A gente vê com os pais, você vai ter mediunidade? Vou. Então eu também preciso de mediunidade. Então fica mais fácil nós encarnarmos juntos aqui. Foi aprovado o planejamento encarnatório meu, seu, deu tudo certo, nós podemos nascer juntos? Podemos, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe e tal. Beleza, então também vou com essa característica, porque já tem no DNA, fica mais fácil. Essa é a situação. Às vezes a gente acha que é uma grande dificuldade, é um planejamento, ou então um Deus que pôs a mão, que fez. É para ser mais simples, é para ser mais natural. Estamos no plano espiritual, sentados a uma mesa, com quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe. Estamos conversando, quem vai ser meu filho depois, né? Quem serão meus filhos, enfim. A possibilidade de esposa, etc., de marido, tudo essa conversa toda está acontecendo. Então, olha, que habilidade você tem? Eu não posso ter mediunidade nenhuma, eu vou numa encarnação em que eu vou fazer parte de uma religião atrasada, que se falar de mediunidade tem problema, e eu preciso aprender certas coisas, preciso reparar um monte de mal que eu cometi, preciso estar lá fazendo bem e tal, não posso receber você com nenhuma mediunidade. Beleza, então vou procurar outro casal para ser meus pais, e é assim que funciona. Sabe? Então, nós precisamos entender que no plano espiritual nós temos o nosso livre-arbítrio pleno, e aí vai acontecer. Então essa hereditariedade, via de regra, também funciona para a mediunidade, porque eu preciso daquela característica. Se eu não precisar, não vem. O que eu não tenho necessidade nessa encarnação, não vai ter. O que eu preciso nessa encarnação, tendo ou não ingrediente, entre aspas, esse ingrediente, né, do DNA do meu pai e da minha mãe, eu vou ter. Nessa encarnação, eu sou filho de pais negros e preciso vir loiro dos olhos azuis. Vai ter alguma situação, o gene recessivo do recessivo do recessivo de um parente que aconteceu, o espermatozoide desviado pelo plano espiritual magneticamente, como nós já falamos em outros vídeos, explicamos em outros vídeos, e vai nascer. Percebe? Claro que se tiverem os genes próximos, o DNA próximo, é mais fácil, né? Então é assim que a gente deve entender a encarnação. 452. É verdade que determinadas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Acontece algo traumático e a pessoa então desenvolve a segunda vista? Resposta: a doença, a aproximação de um perigo ou uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo fica num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Resposta de Kardec, um comentário de Kardec. Os tempos de crise, de calamidades, as grandes emoções e todas as causas que superexcitam a moral
provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. É como se diante do perigo a providência nos desse o meio de evitá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos disso. Realmente acontece, uma situação traumática pode fazer com que eu tenha segunda vista. Uma outra coisa que excita a segunda vista são drogas alucinógenas. Então, as drogas, quando você usa droga, de qualquer tipo que seja, lícita ou ilícita, você pode provocar, se você tiver, já provoca. Se você for médium de segunda vista, já vai acontecer. Então você vai ver coisas absurdas, você fala, estou tendo alucinação. Não necessariamente é alucinação, porque o tipo de espíritos, os tipos de espíritos que estão próximos a quem usa drogas ilícitas principalmente, mas acontece com as lícitas também, é assim assombroso de ver. São realmente situações terríveis, tá? Então, precisamos saber que isso acontece. Você vai usar uma droga, quanto mais pesada essa droga, mais ela vai colocar você meio que para fora do corpo e você vai ter a segunda vista. E não vai ver coisa muito boa ao redor, isso é fato, tá? Por exemplo. Então, as drogas fazem isso, a situação de estresse absurdo também faz isso, as calamidades, as catástrofes, até uma doença terminal, né, que afrouxa, vamos dizer assim, os laços, os fios que nos prendem ao corpo, e com isso a gente desenvolve a segunda vista. Isso também acontece. 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm sempre consciência do dom que possuem? Resposta: nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural, e muitas acreditam que se todos se observassem em relação a isso, perceberiam ser como elas. É natural para a pessoa que tem a segunda vista. É natural. Daí o grande problema, né? Que acaba falando o que não deve, acaba sendo fofoqueiro do além, né? A segunda vista, como toda e qualquer mediunidade, deve ser útil, deve ser colocada de forma útil, deve ser exercida de forma útil para fazer o bem para as pessoas. Via de regra, o ideal seria em reunião mediúnica, né? Para ajudar as pessoas, porque na reunião mediúnica estamos ali com um monte de funções importantes para a segunda vista. Fora disso, às vezes a gente acha que está ajudando alguém e não está. Por exemplo, quando a gente fala de obsessor, via de regra a gente imagina que o obsessor é um cara feio, rancoroso, um cara horrível que se aproxima da gente. O obsessor é um cara inteligente, é uma pessoa que vai, um espírito, né, um ser humano desencarnado, é um espírito que tem habilidades, que tem consciência do seu estado e que tem inteligência. Tem uma dor muito grande que está motivando-o a se vingar, mas tem a sua inteligência, tem as suas capacidades. Está muito bem instruído. Então ele pode se aproximar da gente. Então eu encontro com uma pessoa na rua que faz tempo que eu não vejo. Ou melhor, eu vou mudar o exemplo. Um irmão meu que mora em outra cidade vem me visitar. Certo? E aí quando eu chego perto dele eu tenho segunda vista. Ou vidência. Que vale para os dois casos. Não que não são a mesma coisa, só estou falando que vale para os dois casos. E o sujeito tem a segunda vista. E aí, o obsessor sabe que aquele meu irmão baixa a vibração, o gatilho dele para baixar a vibração, um exemplo bobo, vai, é falar que a esposa dele tem 6 dedos no pé. Uma tolice, só estou usando uma tolice aqui só para a gente raciocinar, tá? E ninguém sabe. Ninguém sabe que ela tem 6 dedos no pé. E toda vez que fala, ele fica nervoso, ele baixa a vibração e os espíritos obsessores dele conseguem se aproximar dele porque ele baixou a vibração. Certo? Sabendo disso, o espírito sabendo disso, eu não vejo meu irmão faz tempo. Quando meu irmão vem, eu abraço ele, tudo bem, tal, saudade, não sei o que e tal. Ah, essa aqui é minha esposa. Oi, tudo bem, fulana, como é que vai? Cumprimento ali tudo direitinho. E na minha segunda vista eu vejo um espírito bem apresentado, um exemplo bobinho, tá? Com um jaleco branco, um estetoscópio pendurado no pescoço, e ele fala assim para mim: oi, como vai? Tudo bem? Estou acompanhando aqui a minha tutelada, eu sou mentor dela, né? Estou ajudando ela a lidar com o fato dela ter 6 dedos.
e o seu irmão, que é uma pessoa maravilhosa, está ajudando brilhantemente. Estou muito feliz, viu? Olha, estou muito feliz mesmo. Aí eu chego para ele e falo assim: ô, poxa vida, meu irmão, que legal, hein? Você aí dando força, né, para sua mulher vencer esse trauma dos 6 dedos aí no pé. Bacana, bacana essa sua atitude. Ele baixa a vibração imediatamente e os espíritos obsessores que estavam aguardando conseguem se aproximar dele. Eu nem percebi o que aconteceu. Eu não tinha ideia, estou dando um exemplo bobo, né? Não tinha ideia de que aquilo era o gatilho para ele. Mas eu poderia ser agente do obsessor daquele momento. Na reunião mediúnica, a segunda vista me serve justamente para ver se o espírito realmente é quem diz ser no momento da manifestação. Dá para eu ter uma visão lá fora no centro espírita, como que está a reunião dos espíritos obsessores que tendem a nos atacar. Posso ver na colônia o que está acontecendo, ou no ponto de resgate ligado ao nosso centro, o trabalho que está acontecendo. Então, segunda vista pode ser extremamente útil, mas pode ser também agente de obsessão. 454. Se poderia atribuir a uma espécie de segunda vista a clarividência de algumas pessoas que, sem ter nada de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras. Aquelas pessoas que têm assim, falam, eu olhei para aquela pessoa ali, não presta, hein? Vocês têm alguém na família assim? Que olha e fala assim, finge ser seu amigo, mas não presta. E não erra uma? Isso é segunda vista? Resposta: é ainda a alma que se irradia mais livremente e julga as coisas melhor que sob o véu da matéria. É segunda vista. 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas, como uma premonição, como eu falei agora há pouco? Dá, né? Você já sabe, mas vamos ler. Sim, ela também dá os pressentimentos, pois há diversos graus dessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, a segunda vista, quando ela me ajuda no pressentimento do que vai acontecer comigo, eu quase que resvalo na mediunidade de pressentimento. A mediunidade de pressentimento é mais completa, mas ela se aproxima. Quando eu tenho pressentimento do que vai acontecer com os outros, eu quase resvalo na mediunidade de premonição. A mediunidade de premonição é mais completa, mas me aproximo. Mas da profética não me aproxima, aí não dá. Tá? A mediunidade profética é quando eu tenho pressentimento do que vai acontecer na evolução do mundo. Aí tem que ser um espírito de muito alto calão, e aí já é outra situação. Certo? É isso, meus amores. Amanhã nós vamos entrar no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. É fenomenal e vale a pena realmente para a gente fechar com chave de ouro esse estudo que começou no dia 26 de maio e veio até hoje, dia 2. A gente vai fechar isso aqui com chave de ouro nos próximos dias. Acho que vai dar uns 2 ou 3 vídeos também, mas é um compêndio muito bacana de aprendizado. Dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, dia 31 de maio, 1º de junho, 2 de junho, fechando, né, hoje fechando a segunda vista, e aí mais uns 2 dias, eu acho, talvez até 3, para a gente fechar o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, que é sensacional. E aí nós vamos entrar na intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde tem a célebre pergunta 459, os espíritos interferem, influem nos nossos pensamentos e nossas ações? A esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem, que eu falo bastante em todas as minhas palestras. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.